As novas descobertas aqui na Igreja do Santo Sumo Sagrado ocorreram durante uma recente restauração ao redor do túmulo de Jesus, sob as antigas pedras de Jerusalém. Escondida no próprio coração da fé cristã, uma revelação impressionante veio à luz. Arqueólogos, guiados pela cuidadosa mão da história, descobriram algo extraordinário sob a Igreja de Santa Céfila, o local sagrado há muito considerado o túmulo de Jesus Cristo. Mas essa descoberta não é apenas mais um capítulo na história da arqueologia. É um momento que pode remodelar nossa compreensão da narrativa mais profunda do mundo. No vídeo de hoje, vamos revelar os detalhes dessa descoberta surpreendente, mostrar como ela apoia diretamente a narrativa bíblica e explicar por que essa descoberta é muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Continue assistindo, porque o que você está prestes a ouvir pode desafiar tudo o que você pensava saber. Tudo começou com um projeto de restauração em 2022 sob a Igreja de Santa Céfila, um dos locais mais sagrados e visitados do cristianismo. Acredita-se que este seja o local do túmulo de Jesus. Uma equipe de arqueólogos liderada pela professora Francesca Stassola da Universidade Sapienza de Roma começou a trabalhar na preservação da antiga estrutura da igreja. Mas à medida que escavavam mais fundo, descobriram algo completamente inesperado. Algo que poderia mudar a forma como pensamos sobre este local e potencialmente sobre a própria história da Bíblia. O que encontraram sob o piso da igreja não eram apenas mais pedras ou relíquias antigas. Em vez disso, descobriram um jardim de 2000 anos. Este jardim, intocado e preservado por milênios, continha oliveiras, videiras e outras plantas. Exatamente o tipo de plantas que teriam crescido na época de Jesus. O solo, cuidadosamente preservado sob a igreja por séculos, continha restos de sementes antigas, caroços de azeitona, sementes de uva e outros vestígios de plantas tão perfeitamente preservados que parecia que estavam esperando que alguém os encontrasse. Essas sementes e o pólen encontrados no solo oferecem uma conexão incrível com o passado, um elo tangível com a flora que outrora cercava esta área. O mais impressionante no jardim, porém, é que não se tratava apenas de uma coleção aleatória de plantas. Os canteiros eram organizados e delimitados por muros de pedra. Não era um jardim selvagem, tinha sido cultivado intencionalmente. As pessoas que trabalhavam aquela terra a moldaram, cuidaram e zelaram por ela. Não era apenas um lugar para cultivar alimentos, era um espaço cuidadosamente planejado, sugerindo que talvez tivesse um significado que ia além de simplesmente fornecer sustento. Mas a descoberta não para por aí. Sob o jardim, os arqueólogos também encontraram túmulos escavados diretamente na rocha. Essas tumbas, localizadas nas profundezas da terra, oferecem ainda mais pistas sobre as pessoas que viveram aqui e a natureza sagrada deste lugar. Isso levanta a questão: este jardim estava ligado a práticas funerárias ou fazia parte de um espaço sagrado maior? E será que essas tumbas encontradas tão perto da igreja poderiam fornecer mais informações sobre o contexto da época de Jesus? Este jardim oculto por tanto tempo sob a Igreja do Santo Cefilar não é apenas uma descoberta arqueológica. É uma ligação direta com o passado, um lembrete de que a história muitas vezes permanece sob a superfície à espera de ser revelada. É um espaço que nos revela algo mais profundo sobre as pessoas que viveram aqui sobre a terra e sobre a natureza sagrada deste lugar. Durante séculos, conhecemos esta igreja como o local do túmulo de Jesus. Mas e se a terra sob ela tiver um significado ainda maior do que imaginávamos? E se ela estiver nos contando algo sobre a vida das pessoas que creram? As pessoas que viveram, trabalharam e oraram aqui. A descoberta deste jardim não apenas adiciona uma nova camada à nossa compreensão deste lugar sagrado. Ela pode mudar a forma como vemos a história e a narrativa da própria Bíblia.
A descoberta deste antigo jardim sob a igreja de Santa Sé é muito mais do que uma descoberta arqueológica notável. Ela oferece confirmação física direta de um momento crucial na narrativa bíblica. No Evangelho de João 19, versículo 41, lemos: Ora, no lugar em que ele foi crucificado havia um jardim. Durante séculos, esta passagem foi interpretada de diferentes maneiras, e muitos estudiosos debateram se João estava falando metaforicamente ou simbolicamente. O jardim era uma figura de linguagem ou um lugar literal. A recente escavação sob a igreja, no entanto, elimina qualquer dúvida sobre a natureza literal da descrição de João. Este jardim, com suas oliveiras, videiras e outras plantas, não é uma metáfora. É o jardim que João descreveu, um lugar ligado aos eventos históricos e físicos que cercaram a crucificação e o sepultamento de Jesus. A importância desta descoberta não pode ser subestimada. Durante anos, estudiosos que questionaram a veracidade literal de certos aspectos do Evangelho foram obrigados a reconsiderar suas posições. O jardim encontrado sob a igreja não é um local simbólico nem uma invenção da tradição cristã posterior. Este foi o próprio lugar onde, segundo o Evangelho, o corpo de Jesus foi sepultado, exatamente como descrito por João fora da cidade em um jardim. A descoberta põe fim a um antigo debate no âmbito dos estudos bíblicos. Os críticos argumentavam há muito tempo que o jardim descrito por João era simplesmente um elemento simbólico, uma metáfora espiritual ou teológica, e não uma localização geográfica literal. Alguns apontavam para a tradição do simbolismo cristão, onde os jardins frequentemente representam a vida, a renovação ou o paraíso, e sugeriam que a referência de João a um jardim era uma escolha artística ou teológica, e não um fato histórico. Mas as evidências físicas descobertas sob a igreja da Santa Sé provam o contrário. O jardim não é um recurso literário, é um local histórico real. Essa descoberta não é apenas uma confirmação da narrativa de João, mas também um lembrete de como a arqueologia pode servir de ponte entre a fé e a história. O solo sob a igreja da Santa Cefilo contém evidências físicas daquilo que o Evangelho descreve. Caroços de azeitonas, sementes e pólen preservados na terra durante séculos. Essa evidência tangível fornece uma ligação concreta com o texto bíblico, acrescentando peso e credibilidade ao relato secular. A importância da descoberta do Santo Céfilo sob a igreja vai além do próprio jardim. Isso também aprofunda nossa compreensão sobre o local da crucificação e do sepultamento de Jesus. Em João 19:20 aprendemos que o jardim ficava fora da cidade. Um detalhe crucial que se alinha perfeitamente com o contexto histórico da crucificação. Os evangelhos enfatizam repetidamente que Jesus foi crucificado fora dos portões da cidade. Hebreus 13, 12, João 19:20. Um local que ficava fora dos muros da antiga Jerusalém. Este não era apenas um detalhe aleatório. Tinha significado tanto religioso quanto legal. De acordo com a lei judaica, as execuções eram tipicamente realizadas fora da cidade para evitar profanar a santidade da própria Jerusalém. A descoberta do jardim e dos túmulos fora dos antigos muros da cidade é uma confirmação direta da descrição bíblica. O jardim, conforme descrito por João, está localizado precisamente onde deveria estar, em um lugar que teria sido considerado um cemitério, como era comum na antiga Jerusalém. Cemitérios logo fora de seus muros. Isso é corroborado pela configuração geográfica da antiga Jerusalém, que era fortificada com muralhas que circundavam a cidade propriamente dita. A área ao redor das muralhas teria sido usada para sepultamentos. E a localização do jardim sob a igreja coincide com essa realidade histórica. Além disso, a disposição física dos túmulos adiciona outra camada de confirmação. No Evangelho de Mateus 2760 e em João 19:41, lemos que Jesus foi sepultado no túmulo de um homem rico, José de Aritéia. Os túmulos descobertos sob o jardim se encaixam perfeitamente nessa descrição.
Esses túmulos não foram escavados às pressas nem eram simples sepulturas. Em vez disso, são túmulos escavados na rocha recentemente que refletem práticas funerárias da elite. Esse design corresponde ao tipo de túmulo que teria sido oferecido por um indivíduo rico. Assim como os evangelhos descrevem José de Aritéia oferecendo seu túmulo para o sepultamento de Jesus, os túmulos também se alinham com os detalhes dados em Marcos 15:46, que afirma que Jesus foi sepultado em um túmulo escavado na rocha. Os túmulos escavados na rocha encontrados sob a igreja correspondem exatamente a essa descrição. A qualidade da construção desses túmulos é condizente com o que se esperaria de um túmulo usado por um indivíduo abastado da época. Essa conexão entre os túmulos descobertos e a narrativa evangélica de José de Aritéia oferece mais uma importante evidência que liga as descobertas arqueológicas ao relato bíblico. Essas descobertas contribuem significativamente para validar a localização da crucificação e do sepultamento de Jesus. As evidências encontradas sob a Igreja da Santa Sé reforçam a conexão entre os textos sagrados e a realidade física do local. Os túmulos, o jardim e a localização fora das muralhas da cidade correspondem aos detalhes descritos nos evangelhos, confirmando que este é de fato o local onde esses eventos que mudaram o mundo ocorreram. Evidências inigualáveis. 6 confirmações do relato bíblico. A importância do jardim e dos túmulos descobertos sob a Igreja do Santo Sumo Sagrado não pode ser subestimada. Cada camada de evidência revelada oferece confirmação irrefutável da narrativa bíblica. Vamos analisar 6 confirmações cruciais, cada uma delas reforçando a veracidade dos relatos dos evangelhos. Primeira confirmação. A localização do jardim fora dos muros da cidade de Jerusalém é uma das evidências mais convincentes. Em João 19:20 lemos que Jesus foi crucificado e sepultado em um jardim fora da cidade. Um detalhe que prepara o terreno para tudo o que se segue. Os túmulos e o jardim descobertos sob a igreja estão situados exatamente onde deveriam estar fora dos muros da antiga cidade. Isso não é coincidência. Não é apenas uma aproximação. É uma correspondência exata com a descrição dada no Evangelho de João, verificando que este é o local real do sepultamento de Jesus. Segunda confirmação. Os próprios túmulos oferecem uma segunda e poderosa confirmação do relato bíblico. Esses túmulos não são sepulturas comuns, mas túmulos escavados na rocha. E o que é importante? Seu design reflete o tipo de túmulo que teria sido usado por um indivíduo rico. Isso coincide perfeitamente com o Evangelho de Mateus 2760, que nos conta que José de Aritéia, um homem rico, providenciou seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. O fato de esses túmulos serem esculpidos de maneira condizente com as práticas funerárias da elite da época reforça a afirmação bíblica. Não eram túmulos quaisquer. Eram o tipo de túmulos que alguém como José de Aritéia, descrito nos evangelhos, teria oferecido. Terceira confirmação. Os túmulos foram escavados à mão em rocha sólida, não em cavernas naturais, o que confirma ainda mais o relato bíblico. Marcos 15:46 descreve o sepultamento de Jesus em um túmulo escavado na rocha. Esse detalhe da construção do túmulo é frequentemente negligenciado, mas possui um significado profundo. Na Jerusalém antiga era comum que os túmulos fossem esculpidos diretamente na rocha, mas a natureza específica desses túmulos, deliberadamente talhados e moldados à mão, corresponde exatamente à descrição do Evangelho. A qualidade da construção dos túmulos descobertos sob o jardim indica o alto status da pessoa para quem foram destinados. E é mais uma prova de que esses túmulos foram projetados exatamente como a Bíblia descreve. Quarta confirmação. Outra confirmação impressionante reside na acessibilidade imediata do jardim. Os evangelhos nos contam que Jesus foi sepultado às pressas devido à proximidade do sábado. Mateus 27:57-60.
Marcos 15, 42 a 47. A localização do jardim logo fora das muralhas da cidade o tornava um local ideal para um sepultamento rápido em uma situação de urgência. Um lugar próximo e acessível seria inestimável. Este jardim, com seus canteiros cuidadosamente organizados e a proximidade com a cidade, harmoniza-se perfeitamente com a urgência do sepultamento de Jesus. Era um local de fácil acesso nos momentos finais e desesperadores antes do sábado, quando o tempo estava se esgotando. A quinta confirmação, a presença de oliveiras e videiras no jardim, ecoa diretamente as imagens utilizadas no Evangelho de João. Em João 19, 41, o jardim é descrito simplesmente como o local onde Jesus foi crucificado. Contudo, a imagem do jardim evoca uma profunda ressonância espiritual. Oliveiras, videiras e outras plantas encontradas neste jardim estão em consonância com os tipos de flora mencionados ao longo da Bíblia, incluindo a oliveira, que possui um significado espiritual particular. O ramo de oliveira é frequentemente visto como um símbolo de paz e reconciliação, uma metáfora apropriada para a ressurreição, a renovação da vida e a esperança que se seguiu à morte de Jesus. A flora do jardim não é apenas uma curiosidade agrícola. Ela ressoa com os temas presentes no Novo Testamento, oferecendo uma rica camada de conexão espiritual ao local. Sexta confirmação: o enterro deliberado do jardim pelo imperador Adriano no século II fornece uma confirmação única e inesperada da importância do local. Em 135 d.C., Adriano procurou apagar todos os vestígios do cristianismo, construindo um templo romano sobre o local da crucificação e sepultamento de Jesus. Ironicamente, sua tentativa de apagar a memória cristã acabou preservando o próprio local que ele tentou eliminar. Os escombros e as construções deixadas por Adriano essencialmente selaram o jardim e os túmulos sob a terra, protegendo-os de séculos de desgaste e destruição. Esse ato de supressão pelos romanos inadvertidamente manteve o local sagrado intacto. O fato de esse local ter sido venerado pelos primeiros cristãos a ponto de Adriano se sentir compelido a cobri-lo serve como confirmação de que este não era apenas um cemitério, mas um local de imensa importância religiosa e histórica. Parte 5. Porque essa descoberta é muito maior do que qualquer um imagina, embora essa descoberta possa parecer um achado histórico fascinante. Ela é muito mais do que apenas uma curiosidade para arqueólogos ou uma peça intrigante da história antiga. Essa descoberta é uma poderosa verificação da precisão da Bíblia. Por anos, os céticos alegaram que a Bíblia está repleta de mitos, símbolos e histórias exageradas que não podem ser consideradas história literal. Mas essa descoberta coloca esses argumentos em uma posição difícil. O jardim é real. Os túmulos são reais. O próprio local onde Jesus foi crucificado e sepultado não é apenas uma abstração teológica ou uma história simbólica. Está fundamentado na história na terra real, em túmulos reais e em plantas reais. Os céticos que há muito argumentam que a Bíblia é uma narrativa simbólica ou uma coleção de mitos agora precisam lidar com as evidências. Os próprios lugares que a Bíblia descreve como sendo o Jardim do Éden. O túmulo de José de Aritéia, o local específico da crucificação, foram descobertos de uma forma que não deixa margem para dúvidas para aqueles que questionam a confiabilidade dos relatos dos evangelhos. Essa descoberta é um desafio direto. Ela nos força a confrontar o fato de que a Bíblia não é simplesmente uma coleção de histórias morais ou metáforas. É um documento histórico profundamente enraizado em lugares reais, eventos reais e pessoas reais. O que antes era uma história contada pela fé agora é confirmado pelo próprio solo da terra. Essa descoberta também é significativa porque revela uma história que permaneceu oculta por quase 2000 anos. A tentativa deliberada de Adriano de apagar a memória cristã, na verdade, preservou o local para as gerações futuras.
Sua construção, destinada a obliterar a presença do cristianismo em Jerusalém, acabou por protegê-la para futuras descobertas. Em uma ironia do destino, o próprio esforço para destruir a história cristã acabou por preservá-la. A Igreja do Santo Sefilar ergue-se agora como um farol no próprio local onde Jesus foi crucificado e sepultado, um lugar onde fé e história convergem. Esta descoberta sob a Igreja do Santo Sefilar representa um momento raro e profundo em que arqueologia, história e fé apontam na mesma direção. Oferece provas inegáveis de que os eventos da Bíblia, particularmente aqueles que envolvem a crucificação e o sepultamento de Jesus, não são apenas ensinamentos espirituais ou histórias míticas. Estão profundamente enraizados na história física real. Num mundo onde a validade da fé é frequentemente questionada, esta descoberta serve como um lembrete de que o cristianismo não é apenas um conjunto de crenças ou tradições. Ele está fundamentado na realidade histórica da vida, morte e ressurreição de Jesus. Os lugares descritos na Bíblia não são lendas distantes. Eles são reais e estão à espera de serem descobertos. Ao refletirmos sobre esta descoberta notável, somos lembrados do poder tanto da fé quanto da história. Numa época em que o ceticismo muitas vezes reina, esta descoberta é um chamado para nos lembrarmos da verdade. Uma verdade que resistiu ao teste do tempo e que agora, graças à arqueologia moderna, é confirmada de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Se esta descoberta o emocionou como nos emocionou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. Vamos continuar compartilhando esta profunda conexão entre fé e história com o mundo.